Por que ter o crucifixo em casa? Bom, o crucifixo, nós conhecemos muito bem, ele é um sacramental. Né? O que é um sacramental? Não é um sacramento. Qual é a diferença entre um sacramental e um sacramento? O sacramental, ele é um símbolo, ou são palavras, ou são gestos, que transferem a graça de Deus. Então, uma imagem de Nossa Senhora que você tem, que você venera, por exemplo, uma medalhinha que você carrega aí no seu pescoço, são sacramentais. E quando você tem fé, o sacramental, ele transfere a graça de Deus, ok? Mas depende da sua fé. No caso, por exemplo, de uma bênção de um sacerdote, que é um sacramental, depende também da fé do sacerdote, da santidade do sacerdote. Quanto mais santo é um sacerdote, mais intensidade, vamos dizer, da graça de Deus acontece quando ele dá essa bênção. Já o sacramento é diferente. O sacramento não depende da fé da pessoa e nem da santidade do ministro. Por exemplo, se o padre é padre de verdade e ele consagra a Eucaristia, está consagrado. E quem vai receber aquela Eucaristia, não importa se é santo ou se está em pecado mortal, ele vai receber a Eucaristia. Ele vai receber o Cristo. Por quê? Porque a presença do Cristo na hóstia não depende da santidade do ministro e nem da santidade do fiel, depende de Cristo. Né? Há um termo da teologia que fala, né? Age in persona Christi, né? O ex opere operato, que em latim quer dizer, se foi cumprido o rito sacramental, acontece a graça. Claro que o efeito da graça pode não acontecer porque a pessoa não tem as disposições necessárias. E só para diferenciar o que é um sacramental de um sacramento. Os sacramentos são 7 e eles só podem ser ministrados na presença do ministro. Não se pode confessar pela internet, não se pode assistir validamente a missa pela internet ou pela televisão, porque tem que estar presente para valer sacramentalmente. O sacramental não. O sacramental ele pode ser à distância. Por quê? Porque ele depende da fé, de quem ministra uma bênção ou de quem recebe aquela bênção. Entende? Bom, no caso do crucifixo, por que nós precisamos ter o crucifixo em casa? Porque, claro, o crucifixo significa tudo aquilo que é o mistério da redenção. Deus que se faz homem para salvar a humanidade e morre numa cruz. Para quê? Para oferecer ao Pai uma reparação de valor infinito à majestade infinita de Deus, ferida pelo pecado da humanidade. Então, uma coisa que nós temos que entender: por que foi preciso Cristo morrer numa cruz? Para nos salvar. Porque o pecado da humanidade, diante da majestade infinita de Deus, ele toma proporções infinitas. Ou seja, o nosso pecado torna-se infinito diante da majestade de Deus. Então, o catecismo da igreja diz assim: ainda que o homem mais santo morresse na cruz, seria insuficiente para salvar a humanidade. Por quê? Porque seria um sacrifício infinito. E a majestade de Deus foi ferida de maneira infinita, porque a majestade de Deus é infinita. Bom, então tinha que haver uma reparação infinita. Então Cristo vem, está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, Pai, dai-me um corpo para fazer a tua vontade. Porque holocaustos e sacrifícios de animais lá no templo não foram suficientes. Dai-me um corpo humano, igual a todos os homens, para que como homem, sem deixar de ser Deus, eu possa então oferecer um sacrifício pelos homens, mas um sacrifício de valor infinito, porque eu sou Deus. É tudo isso que representa o crucifixo. Um homem que é Deus, que ofereceu o valor infinito da sua vida
para a nossa salvação. É por isso que não tem salvação fora de Jesus Cristo. Não tem. São Pedro fala lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, para os judeus, depois daquela cura maravilhosa, né, na porta lá do templo, ele fala para os judeus: não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. O que é uma falsa religião? Uma falsa religião é uma religião que propõe a salvação sem Jesus Cristo. É como você querer curar, né, a AIDS dando cibalena para a pessoa ou dando AS. Não cura. Nenhuma religião salva se a salvação não vier por Jesus Cristo. E é isso que o crucifixo representa. Entende? Então, quando você põe seu crucifixo na parede da sua casa, né, ele é um sacramental que transfere a graça de Deus e diz: aqui quem manda é Cristo. Quem governa essa casa é Cristo. Satanás, fora daqui. Né? Heresias, fora daqui. Aqui quem manda é Cristo, quem manda é a igreja. Então você tem uma casa consagrada ao único que pode salvar você e a sua família. Né? Aquilo que São Paulo disse para aquele carcereiro lá de Filipe, né? Crê no Senhor Jesus e você e a sua casa serão salvos. Então, nós temos que manifestar essa fé. O grande ódio que o demônio tem do crucifixo é porque aqui ele foi vencido. É por isso que hoje se quer retirar os crucifixos das paredes, das ruas, das instituições até governamentais, das salas de aula, porque o mal odeia esse sinal, porque esse sinal transfere a graça de Deus. Tá aí. É por isso que a gente precisa ter. Por que nos exorcismos o sacerdote, além da água benta, ele usa o crucifixo? Porque o demônio sabe que com Cristo ele não pode.